Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, verso de número 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Só isso. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Pai, graça te damos pela tua palavra. O Senhor nos dê a tua graça para transmitir a tua palavra, Senhor, ao teu povo. E que nesta noite, Espírito Santo, tu fale conosco. Que o Senhor possa realmente, ó Deus, mexer conosco, para que o teu avivamento tome a nossa vida, a nossa história, a nossa cidade, nosso estado e nosso país. Tem-se falado que haverá um avivamento sem proporções sobre o Brasil. E eu creio que os céus do Brasil estão se abrindo. Há uma igreja em oração, há um remanescente que não se curva, há um remanescente fiel a Deus que tem se levantado para orar e clamar e buscar ao Senhor. A gente buscando ao Senhor pelas madrugadas, a gente buscando ao Senhor pelo meio-dia, a gente buscando ao Senhor o dia todo. Há pastores, há irmãos que estão desejosos por ver realmente um avivamento que toque a nossa geração, Senhor. E eu faço parte desse povo que deseja, Deus, realmente ver os céus abertos. E assim como Estevão, os nossos olhos possam contemplar os céus abertos e a glória do Senhor invadindo a terra numa proporção tremenda, Senhor. Saindo de dentro de nós e tocando vidas, transformando famílias. Que nesta noite, Senhor, teu Espírito Santo possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um texto muito conhecido, um texto simples que fala da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela mostra Jesus dizendo ao povo e aos discípulos juntos de que um semeador saiu a semear e semeando a palavra, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu entre os espinhos, e outra parte da semente caiu entre as pedras, as rochas, e outra parte da semente caiu em boa terra. E para quem conhece a parábola, não vou ficar aqui falando, espero que a maioria dos irmãos conheçam essa parábola. E no capítulo 13, verso 18, nós vemos Jesus explicando aos seus discípulos o porquê ele falava em parábolas. O porquê ele usava as parábolas para ensinar o povo, ensinar princípios. Hoje, para nós que temos o livro escrito, a Bíblia escrita, é fácil. Mas os discípulos não entenderam a parábola. E quando estavam só com o Senhor, falaram: Senhor, o que significa essa parábola? O que o Senhor quer ensinar para nós com essa parábola? E no nosso tempo, o que significa essa parábola a mim e a você? O porquê essa parábola para falar de apostasia e avivamento? Há algo interessante nesse texto que eu gostaria de chamar a atenção. O Senhor disse no verso 19, quando alguém ouve a mensagem do reino. A mensagem do reino é o que Jesus mandou nós pregarmos. Jesus não mandou ninguém pregar placa de igreja. Jesus não mandou você pregar um sistema novo de culto. Jesus não mandou ninguém pregar uma nova moda, uma nova onda, as modinhas. Mas Jesus disse para os seus discípulos: vão e preguem a palavra do reino, a mensagem do reino. Todos nós aqui, se nós fôssemos perguntar e te desse um questionário, para que você pudesse explicar com as suas palavras, ou um questionário responder perguntas sobre o que você acha que é a igreja, todos nós talvez tiraríamos 10. Alguns que estão estudando teologia, estão aí cursando um intensivo aí de teologia, talvez responderiam mais fácil, porque se está estudando eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, você vai ver como uma igreja é formada, como que ela funciona, sistemas de governo.
Todos nós responderíamos. Mas, pasmem, a maior parte da igreja não entende nada sobre o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui não é alguém que ouviu uma mensagem, mas que ouviu a palavra, a mensagem do reino, a palavra do reino de Deus. O que importa, querido, para nós é se ouvimos a mensagem do reino. Por quê? Qual é a diferença de ouvir uma mensagem e a mensagem do reino? Porque uma mensagem, você pode ouvir ela e sair daqui da mesma maneira. Você pode ouvir o melhor pregador. Eu posso trazer aqui o melhor pregador da atualidade do Brasil, considerado, alguns consideram aí Estevão Hernandes, um dos melhores pregadores, Augusto Nicodemos e tantos outros. Nós poderíamos, pastor Paulo Júnior, poderíamos convidar, pastor Luciano Subirá, um mestre, homens de Deus. Mas, se nós não entendermos que a mensagem que ele está falando é a mensagem do reino, de nada vai adiantar. Porque só ouvir uma mensagem, eu conheço muita gente que ouve mensagens e mensagens, sua vida continua da mesma forma. Eu conheço gente que ouve os melhores pregadores dessa cidade, mas continuam bebendo, continuam fumando, continuam adulterando, tendo duas famílias, continua mentindo, enganando as pessoas, e ouve os melhores pregadores da cidade. Eu diria, é bom porque o lugar do pecador é na igreja, o lugar do pecador é ouvindo a mensagem. Mas nessa noite eu quero dizer o seguinte: quando a mensagem do reino chega no nosso coração, tem que haver mudança. Diga, tem que haver mudança. É a mensagem do reino é o que vai fazer diferença no avivamento. A mensagem do reino é o que vai quebrar todo o poder da apostasia na nossa vida. É a mensagem do reino que blinda a nossa mente, que guarda a nossa mente contra as investidas da apostasia, quando nós ouvimos apenas uma mensagem. E queremos mais mensagem, queremos mais seminários, mais mensagem. E não mudou nada na nossa vida, os princípios são os mesmos, os valores são os mesmos, nossas atitudes são as mesmas perante as pessoas, perante a igreja onde estamos, perante a cidade onde estamos. Significa que alguém aqui está tendo vantagem. E quem é esse alguém que Jesus disse? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arrebata. A maior especialidade de Satanás, a maior especialidade do maligno é roubar a mensagem do reino da sua vida. Que mensagem não vai mudar nada, mas a mensagem do reino de Deus, ela vai mudar a sua vida, ela vai fazer uma diferença. A mensagem do reino traz novo nascimento, a mensagem do reino traz o poder do Espírito, a mensagem do reino traz quebrantamento, a mensagem do reino traz os dons espirituais, a mensagem do reino nos move e nos remove da apatia, da indiferença. A mensagem do reino nos mostra que há um mundo para ser conquistado. O maligno, queridos, ele tem roubado muitas mensagens de Deus, muita mensagem do reino na nossa vida. Qual que é o estado da igreja do nosso tempo? Qual que é o estado da igreja? O estado da igreja do nosso tempo é um estado que muitos dizem que a igreja está fria, está morna. Nós estudamos um mês todo, os pastores aqui pregaram sobre Sardes, sobre Filadélfia, pregaram, os pastores e líderes pregaram sobre Filadélfia, sobre Sardes, sobre Laodiceia, pregamos sobre Éfeso, Tiatira. Houve várias mensagens aqui, cada uma dessas igrejas tinha uma particularidade, mas uma delas, diz a igreja de Sardes, você tem fama de que está vivo, mas está morta. Por que está morto? Porque o inimigo tem roubado a mensagem do reino, porque entender de igreja não basta apenas, nós temos que entender a mensagem do reino, e a mensagem do reino vem para fazer diferença na nossa vida. É a mensagem do reino que trouxe avivamento em Jerusalém, é a mensagem do reino que trouxe avivamento em Samaria,
É a mensagem do reino que trouxe a diferença em Éfeso. É a mensagem do reino que trouxe avivamento em Antioquia. Todos os textos em Atos dos Apóstolos, onde chegou a mensagem do reino, houve um avivamento. As obras das trevas recuaram, as obras das trevas foram quebradas, o poder das trevas foram quebradas, e o reino de Deus começou a ser propagado. Houve cura, libertação, restauração, até os utensílios pessoais de Paulo de Tarso, que era enviado, e os demônios fugiam das pessoas. Pode entender-se isso, queridos? A projeção da sombra de Pedro curava. Por que curava? Porque era a mensagem do reino. Não era apenas ouvir mensagem, não era apenas ouvir um seminário, mas era ouvir uma mensagem do reino. A mensagem do reino, ela é centralizada em Cristo e não no homem, ela não é homocêntrica. Uma das primeiras características da mensagem do reino: Cristo deve ser o centro da nossa vida. Cristo deve ser o centro da nossa história. Cristo deve ser o primeiro na nossa vida. Cristo deve ser a centralidade da nossa busca, do nosso alvo, do nosso propósito. O apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, querido, quantas coisas boas já tivemos na nossa vida. Mas há algo à frente, há algo que está mais adiante, e nós muitas vezes não estamos enxergando, porque o maligno está arrebatando a mensagem do reino. Talvez alguns de nós nem sabemos mais o que significa a mensagem do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus, diz a palavra, que a palavra do reino, ela consiste em paz, gozo e alegria no Espírito. Quantos cristãos estão entristecidos? Quantos cristãos indo para psicólogos? Quantos cristãos estão, eu falei quinta-feira um pouco sobre isso aqui, quantos cristãos estão procurando psiquiatras? Quantos, queridos? O que está errado? O que está errado é que a igreja está deixando o inimigo roubar a mensagem do reino. A mensagem que Jesus mandou nós pastores pregar é a mensagem do reino. A mensagem que Jesus mandou você anunciar para o seu vizinho, para o seu amigo, é a mensagem do reino de Deus. Esta é a mensagem. Jesus não mandou nós fazermos eventos. Nós fazemos eventos, sabe, porque é uma muleta que nós estamos usando. Nós podemos usar os eventos para pregar a mensagem do reino, mas não devemos fazer o evento para que as pessoas possam ouvir a mensagem do reino. O evento deve ser uma questão apenas de organização, mas a mensagem deve ser centralizada na mensagem do reino. O que vai fazer a diferença nesse país é a mensagem do reino. Esse tempo do avivamento que Deus está falando será um tempo que a igreja vai entender mais de reino de Deus do que ser igreja, vai entender mais de reino de Deus do que apenas fazer ajuntamentos. A mensagem do reino será o que vai sair da nossa boca, dos nossos lábios. A nossa língua vai falar a mensagem do reino. O reino de Deus, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que a intenção de Deus lá para Israel já era um reino. Em Êxodo, o Senhor disse: eu quero que vocês sejam uma nação do quê? De reino e sacerdotes. Eu quero que você, Israel, seja uma nação de reino e de sacerdote. O que significa reino? Significa eu vou ser aquele que governa as suas vidas. Vocês vão ser um referencial para as outras nações. O que Israel fez, queridos? Israel disse assim: Moisés, sobe no monte, fala com Deus, e o que ele falar para você, nós vamos obedecer. E eles obedeceram? Não obedeceram. Eles ficaram 40 anos no deserto, rodando. Ao invés de ser um exemplo, muitas nações falaram assim: Deus tirou eles do deserto e agora não consegue, fez uma promessa e não consegue introduzir eles na terra prometida. A questão não estava em Deus, a questão estava que o povo rejeitou. E Jesus, falando sobre isso, Jesus disse assim: o reino será tirado de vocês, Israel, e será dado a um outro povo. O reino foi tirado de Israel e dado a quem, querido? A igreja. Diga, a igreja. A igreja hoje pertence ao reino. O reino pertence à igreja. O reino está na igreja. E é interessante que Jesus, com seus discípulos, ele chega e diz assim: olha, o reino não vem de coisas aparentes. Não fique esperando um espetáculo.
O reino vem de forma simples. Nós estamos esperando um espetáculo, nós estamos esperando chegar fogos de artifício. Chegou o reino de Deus. Jesus disse assim: o reino de Deus não está longe, está dentro de vós. Está dentro. É dentro de você que está o reino. E o que é o reino? O reino é a manifestação plena de Deus. É tudo aquilo que Deus projetou para que nós pudéssemos fazer. É tudo aquilo que Deus projetou para que nós pudéssemos entender. A projeção do reino de Deus dentro da minha vida e da tua vida é aquilo que a igreja precisa nesse tempo. A igreja não está precisando de muita coisa, querido. Nós estamos precisando apenas viver a mensagem do reino de Deus. E o que é a mensagem do reino de Deus? Primeiro, Jesus começa uma exposição em Mateus capítulo de número 5. A mensagem do reino, ela é forte. Por que ela é forte? Porque ela amplia aquilo que Moisés dizia na lei. Jesus disse: se alguém te ferir a face direita, dá o quê, queridos? Dá um pontapé nele. Dá um soco nele. Se alguém te ferir a tua face direita, dá a esquerda. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, vá com ele 2. Dá a quem te pede, não o despede vazio. Se alguém te pedir a túnica, a túnica pedir a capa, dá também a túnica. Jesus está dizendo que nós precisamos viver a intensidade do reino, porque esse reino tem regras, esse reino tem um comando, esse reino é vida, é manifestação diária. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todo domingo e vá para o culto na Cristocentro. Foi isso que Jesus disse. O convite para o reino e da mensagem do reino não é vida, é morte. É morrer para si mesmo, é morrer para esse mundo, é morrer para os desejos carnais. E quantos desejos carnais têm tomado a vida da igreja nesse tempo, de crentes que estão com desejos carnais aflorados. E a palavra de Deus diz que nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena. Sabe quando que eu vejo os desejos carnais muito desenfreados em nossa vida? É quando a gente está para comer, queridos. Eu tinha um pastor que ele fazia muito isso, né? Ele fica observando quando a gente vai orar e quando a gente vai para comer. Quando a gente senta para comer, a gente come. A carne, ela deseja, ninguém segura ela. E nós falaríamos, talvez, pensaríamos como os romanos: não tem limite para comer, não tem limite para viver esse vidão. Agora, quando é para jejuar, a nossa carne reclama. Significa que a mensagem do reino tem sido roubada de nós. Quantos de nós faz tempo que não jejuamos? Não conseguimos jejuar, mas conseguimos ir para as festas, conseguimos comer. Quantos de nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos e orar, mas conseguimos ir para a festa, nós conseguimos estar juntos para comer e festar? Significa que a mensagem do reino perdeu o seu valor, que o inimigo conseguiu roubar a mensagem do reino de nós. O primeiro amor, é interessante que ele traz a mensagem do reino muito forte. Qualquer pessoa que foi alcançada e tocada por Deus, está no primeiro amor, você vai ver muito evidente nos olhos dela o brilho de quem tem a mensagem do reino. Tem brilho nos olhos. Como eu digo lá em casa, para minha filha, ela ouviu muito: tem que ter sangue nos olhos. Cristão tem que ter sangue nos olhos, tem que ter vida, porque os olhos são as janelas da alma. Mas quantos cristãos estão entristecidos, a alegria da salvação já não está mais aí, porque a mensagem do reino foi roubada. Você foi defraudado, alguém roubou essa mensagem. Por isso sua vida não consegue ser avivada. Por isso você tem tentado e não consegue dar 10 passos. Você dá 1 passo, 2 em direção à mensagem do reino e de repente dá 3, 4 para trás, porque a mensagem do reino foi roubada do teu coração. Há um inimigo que está à tua espreita ali fora e ele vai tentar roubar a mensagem do reino. Você vai para um seminário tremendo, de homens tremendos de Deus, gente que orou, gente que se consagrou para ministrar uma palavra. Ali você recebe a palavra e você anota e você diz: eu vou sair daqui, ninguém me segura. Você recebeu a mensagem do reino, mas quando você sai,
as quatro paredes. Parece que aquela mensagem foi inútil. Parece que aquele poder daquela mensagem já... Sabe aquela bateria do celular? Que ela vai acusando assim, meu celular ele tem assim, bateria fraca. E ela vai ficando enfraquecida, enfraquecida, enfraquecida. E vai sendo fragilizada. Aquele poder, aquela bateria que estava cheia, já está descarregada, porque o inimigo roubou a mensagem do reino, ela não pode ser vivida. Se ele roubou, como que eu vou viver essa mensagem do reino? O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é que haveria muita gente, e havia pessoas que ouviram a mensagem do reino, mas não entenderam, porque o maligno lhe roubou. Primeira questão que nessa noite eu quero que entendamos, marque isso, o que a mensagem do reino faz na nossa vida é compreender a mensagem do reino. Se você quiser escrever, escreva: eu preciso compreender a mensagem do reino. Quando eu compreendo a mensagem do reino, sabe o que acontece? Eu não sou ludibriado pelo inimigo. Eu sei que eu vou ter lutas e provas. Todos os homens que compreenderam a mensagem do reino e começaram a pronunciar a mensagem do reino, eles tiveram batalhas. O primeiro deles, Estevão. Esse mês eu te aconselho que você leia o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos falando sobre avivamento e até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos nós temos um retrato do que é avivamento. O que acontece no avivamento? O que a mensagem do reino produz? E no capítulo 7, nós encontramos 7 e 8 ali, nós encontramos Estevão, homem cheio do Espírito Santo, compreendeu a mensagem do reino. Mas quando ele começou a falar da mensagem do reino, ele foi apedrejado. João Batista começa a pregar o reino de Deus. O que acontece? Porque ele compreendeu a mensagem do reino. O que aconteceu com João Batista? Perdeu sua cabeça. Porque quem prega a mensagem do reino vai na contramão do mundo. Quem prega a mensagem do reino vai entender que vai virar um avivamento. Mas o avivamento virá sobre aqueles que compreendem a mensagem do reino. Avivamento não é para todos. Quantas pessoas tinha quando Jesus multiplicou os pães, queridos? Diz que havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas quantas pessoas tinha no dia de Pentecoste, pastor Rony? Quantas pessoas estavam lá no cenáculo? 120, apenas. Cadê a multidão? Porque eles não compreenderam a mensagem do reino. Porque se eles tivessem tido uma compreensão, teria lá no cenáculo, ou em volta do cenáculo, mais de 5.000 pessoas. Se tivesse filhos ali, 3 anos de ministério, andando, seguindo Jesus, nós teríamos uma multidão. A multidão veio porque houve 120 irmãos que compreenderam a mensagem do reino, o avivamento veio, e eles começaram a propagar a mensagem do reino de uma forma que as pessoas pudessem entender. E aqueles que entenderam foram 3.000 almas batizadas somente naquele dia. Porque a mensagem do reino, a compreensão da mensagem do reino, ela também nos faz a ser propagadores da palavra, de uma maneira que as pessoas possam compreender a palavra. Nós somos os detentores daqueles que devem compreender a mensagem. Há um mundo perdido, há pessoas que precisam de uma mensagem, há pessoas que estão me ouvindo pela internet e vão poder ouvir a mensagem. Deus tem um plano, um propósito na vida delas, e esse propósito é que elas compreendam a mensagem do reino de Deus. E a mensagem do reino é Cristo em vós, é a esperança da glória. A mensagem do reino é Cristo voltando para buscar a sua igreja. É Cristo te libertando, te curando e te restaurando. Porque a propagação da mensagem do reino começará a trazer os milagres novamente. Muitos de nós temos perguntado, cadê os milagres da igreja? Muitos de nós temos perguntado, por que nós não expulsamos mais demônios? Até muitos que tiveram ministérios tremendos de expulsar demônios, hoje de vez em quando expulsamos um demônio aqui, outro ali. E os demoniozinhos, meio furrela, né? Antigamente a gente pegava uns demônios bravos. Em Paissandu, no começo de Cristocentro, nós pegamos uns demônios muito bravos lá, que tentavam atrapalhar o culto, que tinha reações. E a gente ia lá, em nome de Jesus, eu, pastor Rony, pastora Marlise, pastora Cris, a Kézia era pequena, ia com a gente, e nós íamos lá, em nome de Jesus. E entrávamos, porque nós que temos a compreensão da palavra do reino, quando você compreende, você se torna um propagador.
e o lugar onde você está já não deverá ser mais o mesmo. Diga assim: no lugar onde eu estou, na minha casa, na minha família, onde eu trabalho, não pode ser o mesmo lugar, porque eu compreendo a palavra do reino. No reino é diferente da religião. Na religião, nós cremos que os pastores devem fazer as coisas. Quem entende a mensagem do reino, sai propagando a mensagem. É um instrumento de Deus. Se você pegar Lucas 9, Lucas 10, você vê Jesus enviando seus discípulos. E é interessante. Jesus disse: vá, cure os enfermos, expulse os demônios. E os discípulos então voltam alegres e falaram: Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós fomos. Rapaz, eu entrei numa casa, tinha um endemoniado ali. E quando ele veio, teu nome mandei embora. E o demônio foi embora. E eles começam a relatar, todos eles. Todos eles. Depois Jesus envia os 70. E os 70 voltam com os mesmos relatos. Porque agora eles não apenas ouvem a palavra, não ouvem uma mensagem, agora eles são propagadores, porque compreenderam a mensagem do reino. E agora eles entendem que assim, o poder e a autoridade que estava sobre Jesus foi dado sobre eles. E eles é representação de Jesus, ele é o corpo de Cristo. Eles é a igreja da atualidade, que tem um alcance maior. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras maiores que eu faço. Ou seja, nós estamos aqui, queridos, para fazer a obra que continua, a obra de Jesus nessa terra. Nós somos os propagadores. Eu ouvi há uns 7 anos atrás que a igreja dos últimos dias deve ser a igreja de todos os crentes, de todos os salvos, de todos os santos, e não uma igreja de estrelas. E eu marquei isso no meu caderno, porque isso me impactou. Eu falei: Senhor, eu creio numa igreja assim, onde não apenas pastores se levantam, mas onde cada membro da igreja se levanta e traga os salvos redimidos pelo Senhor, pelo poder que há no reino de Deus. Esse é o evangelho do reino, queridos. Jesus inicia a sua mensagem como uma mensagem do reino de Deus. Os apóstolos pregavam o reino de Deus. A igreja, enquanto ela pregou o reino de Deus, ela foi efetiva no seu alvo, no seu projeto e no seu propósito. Quando a igreja deixou de pregar o evangelho do reino, ela começou a ser uma igreja de apenas projetos humanos. Então nós fazemos coisas, como pastores somos cobrados a fazer algumas coisas. Pastor não tem atividade para isso, não tem atividade para aquilo, não tem atividade para aquele outro. E aí a gente vai fazendo os programas. Agora, quando o reino é pregado, não existe programa humano. Que programa humano vai poder conter uma congregação de 3.000 almas que se acrescentou num só dia, numa só pregação? Que programa pode arrumar um lugar para reunir as pessoas no outro dia, no outro culto, quando mais de 2.000 almas foram acrescentadas numa igreja? Qual é o programa humano que pode isso? Qual é a finança que pode fazer isso? Na mensagem do reino, nossos padrões e nossas estruturas são quebradas, destruídas. Tudo aquilo que a gente aprendeu de igreja não serve. Porque as estruturas não podem conter aquilo que a mensagem do reino causa neste mundo. O que este mundo está precisando é de uma mensagem do reino de Deus. Pastores, o que esta igreja precisa é da mensagem do reino. Irmãos, o que essa igreja precisa, o que você precisa é da mensagem do reino. O que os seus familiares precisam ouvir é a mensagem do reino. Líderes, aqueles que têm chamado de Deus, o que as pessoas que estão à sua volta estão precisando ouvir é a mensagem do reino e não outra coisa. Quem dera, nesses próximos dias, sejamos visitados pelo poder e graça de Deus, de uma forma em que nos nossos lábios não haja outra coisa a não ser falar da mensagem do reino de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Quem dera a nossa igreja se tornasse efetiva nessa cidade por ser propagadora da mensagem do reino. Quem dera, queridos, nós saíssemos hoje deste lugar dizendo: eu fui chamado para pregar a mensagem do reino. Por que nós temos que compreender, querido? Porque quando eu compreendo, eu consigo falar. Segunda coisa, Jesus fala nesse texto de Mateus 13,
Ele diz que o que caiu em boa terra produz. A mensagem do reino, ela faz com que a pessoa seja produtiva. Diga para o seu irmão, produtivo. Seja produtivo, produtiva, minha irmã. Todo aquele que ouve a mensagem e compreende, não tem como não ser produtivo. O que é ser produtivo? Se eu ou você chegássemos hoje perante Deus e Ele perguntasse, cadê os seus frutos? Quantas pessoas você produziu? O quanto você produziu para mim? Cadê? Cadê a sua produção? Cadê aquilo que eu confiei a você? Você produziu? Jesus conta uma parábola que havia uma árvore em que por 3 anos o seu dono vinha e procurava frutos nela e não achava. Então a pessoa disse, corta. Disse que para a pessoa que cuidava da terra, corta porque só está ocupando espaço. E aquele agricultor disse, não, deixe por mais 1 ano, eu vou mexer a terra, eu vou dar todas as condições para que ela possa produzir. Daqui 1 ano o senhor volta a procurar frutos nela. Queridos, nosso coração é essa terra que recebe a mensagem. O meu coração e o teu coração é essa terra. A grande questão é como está o meu coração e o teu coração. Quais os resíduos que têm estado no meu e no teu coração? Seu coração está endurecido pelas lutas? Teu coração está endurecido pelo fracasso? Teu coração está entristecido porque alguém entristeceu, fez algo para você e entristeceu? Teu coração está com ódio, rancor, está com mágoa? Mágoa é águas sujas. Como está o teu coração? Está com falta de perdão? Ou precisa pedir perdão para alguém? Como está o nosso coração? Porque a mensagem é boa. A semente é boa. Pode uma árvore má dar um bom fruto? Pode, queridos? A palavra de Deus diz que não, e eu também nunca vi uma árvore má dar bom fruto. Você olha os frutos bonitinhos e você vai tentar pegá-lo, você não consegue pegar, comer. Nós precisamos produzir. Mas para isso nós temos que pedir que Deus faça uma limpeza, assim como esse agricultor. Senhor, mexe no meu coração. Eu quero produzir. Produzir é algo que aqueles que estão no reino têm que fazer. Seja um frutinho, ou 2 ou 3, não importa. Eu conheço espécies. Nós tínhamos tinha uma árvore que ela dá, aqui é assim uma flor que ela dá uma vez ou 2 vezes, uma flor no ano, né? Aquela cacto lá, 1 vez ou 2 vezes, mas é lindo. É lindo, é um cactus. E eu vi aquela flor, eu fiquei abismado, que coisa linda, extraordinária. Não importa a quantidade, mas é necessário que sejamos árvores que possam produzir, porque quem ouve a mensagem do reino e compreende, vai produzir. Produzir é algo que está no coração de Deus. Produzir é necessário. E frutificar, que é como produzir, é interessante, porque a vara de Arão, quando houve uma confusão sobre com quem Deus falava, quem Deus escolheu para ser sacerdote, Deus falou para Moisés, olha, pegue uma árvore, uma vara de cada tribo e traga na minha presença. E manda que coloque o nome do líder da tribo e coloque na minha presença, diante da arca. E assim Moisés pediu que cada líder da tribo fosse lá no mato, colhesse uma vara,
escrevesse o nome da tribo e colocou na presença de Deus. E a palavra de Deus diz que aquelas varas ficaram a noite toda na presença de Deus. No outro dia, apenas a vara de Arão tinha algumas características interessantes. Ela não secou, as outras secaram. Ela tinha flores, era visível, e ela tinha brotos e tinha frutos. Significa, queridos, que em Deus, com a mensagem do reino, todos nós vamos produzir e frutificar para a glória de Deus. Quando a mensagem do reino toca a nossa vida, nós vamos frutificar. Avivamento, vai haver frutificação, vai haver produção. Todos nós vamos frutificar e produzir para o Senhor. Todos. No avivamento é impossível você ficar parado. É impossível você ficar contemplando para dizer assim, e dizendo, quero ver no que vai dar. Quero ver no que vai dar. Mais uma atividade? Quero ver no que vai dar. Mais uma coisa na igreja? Quero ver no que vai dar. Mais uma coisa? Quero ver no que vai dar. Talvez aqui na nossa igreja não tem ninguém que pense assim, ninguém que pensou assim. Só nas outras igrejas tem gente que pensa assim. Porque quando eu ouço a mensagem do reino e compreendo, eu não quero ser apenas alguém que vai ficar contemplando, mas eu sou coadjuvante, eu estou junto, eu estou participando, eu estou vivendo e vivenciando aquilo que Deus vai fazer. É interessante ter um texto em Jó, e uma vez o apóstolo Rubens nos ministrou sobre isso. O teu começo pode ser pequeno, mas teu futuro é glorioso. Quando eu penso sobre avivamento, eu penso que podemos ser pequenos, mas podemos ser gigantes amanhã. Pode ser glorioso aquilo que Deus vai fazer. As promessas de Deus são gloriosas para a sua igreja. E eu sou a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus? Nesta noite eu quero orar. Quero orar com você. Quero ter um tempo onde nós possamos orar. Aleluia. É interessante que nós, às vezes, ficamos esperando algo muito extraordinário. E as coisas de Deus são simples. E nessa tarde, enquanto eu preparava essa mensagem, essas três coisas apenas, Deus falou comigo. Pela manhã eu me fechei no meu quarto, estive o dia todo, só saí para almoçar com a família, ter um tempinho com eles. Mas Deus me disse sobre a importância da compreensão. Tem muita gente aqui que não compreendeu ainda a mensagem do reino. O inimigo tem te roubado, querido. Segunda coisa, olha para a tua vida. Vê a falta de produzir algo para o Senhor. O que você tem produzido para o Senhor? E cadê os seus frutos? Terceira coisa. O que é frutos, queridos? Frutos são vidas, são almas. Durante um tempo, muitos de nós falamos, fruto é o seguinte, o irmão oferta, não, o irmão limpa a igreja, isso é fruto. Não, isso é serviço. Eu não vejo hoje isso. Durante anos, eu ouvi muita gente falando, não, eu, irmão, não prego, mas eu toco. Eu toco. Então esse é meu fruto. A Bíblia não fala disso. Frutificar para o Senhor é almas. Eu não sei quantas almas você ganhou, levou a Cristo. Mas eu posso te dizer algo. Os céus se abrirão sobre a sua vida. A glória de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E você será um instrumento que Deus vai usar nessa geração para alcançar o maior número de pessoas. Teve um homem que foi chamado despovoador do inferno. Esse era o apelido dele, despovoador do inferno. Levou mais de 500 mil de pessoas a Cristo. Já pensou você ter um apelido desse, irmãos? Despovoador do inferno, por quê? Jesus disse,
as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu creio que avivamento é quando nós vamos lá e tiramos os cativos que estão lá e trazemos para o reino do Filho do seu amor, pelo poder que há no nome de Jesus. Então eu quero orar com você nessa noite. E termino o meu sermão, talvez um dos sermões mais curtos que eu já preguei aqui, com razão, um dia que eu não preguei. Quando estávamos no outro templo lá, muitos anos atrás, eu não preguei. Mas eu quero orar com você. Essa palavra não é uma palavra de condenação, mas eu quero que você reflita o quanto você tem compreendido do reino. Segundo, o que você tem produzido para Deus? Você tem produzido só para você mesmo? Eu disse domingo passado, para quem não esteve aqui, se esperamos apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens, diz o apóstolo Paulo. E terceira questão, você quer frutificar para o Senhor? Você quer entrar com 10, 15, 20 pessoas aqui, servindo ao Senhor, convertidas? Fala, pastor, eu tenho tentado. Os meninos estão indo lá no colégio, Lucas, Giovanni e o Gui, não sei se mais alguém tem ido com eles. E esses dias falou, é difícil. Às vezes, poucas pessoas vão lá nos ouvir. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui vai redundar na eternidade. Não pare de propagar a palavra, porque houve tempos em que homens de Deus iam para as ruas e ninguém os ouvia. Houve tempo em que homens de Deus saíram para pregar em alguns lugares e ninguém os queria ouvir. John Wesley foi proibido de pregar na sua igreja, na sua denominação. Então ele disse, a minha congregação é o mundo. E ele começou em cima de um caixotinho. Pastor Marcos, que já estudou aí teologia aí, sabe a história da igreja? John Wesley subiu num caixotinho e disse, a minha congregação é o mundo. E ali ele começou a ganhar almas. Não importa como você vai fazer isso, mas eu quero orar. Se você quer compreender, deixar hoje e sair daqui falando, Senhor, eu não quero ser roubado pelo inimigo, eu quero que você venha aqui à frente. Você que talvez compreende, mas ainda não vê que você está produzindo algo para Deus. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Talvez fale assim, há um desejo, eu não creio que uma pessoa venha para a igreja, esteja com a igreja e não tenha vontade de produzir. Mas há algo no teu coração que precisa ser limpo, precisa ser arrancado e removido.